O ministro do Supremo, Dias Toffoli, anulou todas as decisões da Lava Jato contra o executivo Marcelo Odebrecht. Segundo o ministro, a 13ª Vara Federal de Curitiba, sob o comando do então juiz Sérgio Moro, foi parcial e agiu em conluio com a acusação. A decisão foi tomada depois de um pedido da defesa de Odebrecht. Os advogados argumentaram que o caso do empresário era semelhante ao de outros réus da Lava Jato, que tiveram os processos anulados por irregularidades na condução das investigações. O ministro determinou também o trancamento de todos os procedimentos penais contra o empresário. O STF informou que, apesar da anulação das decisões, o acordo de delação premiada firmado pelo empreiteiro durante a Operação Lava Jato continua válido. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Começamos a nossa rodada aqui com você. Silvio, vale lembrar que o ministro Dias Toffoli, no ano passado, também anulou aí numa decisão monocrática, numa canetada só, o acordo de leniência que foi firmado com a Odebrecht. Mandou, inclusive, destruir os meios de provas. Foto aqui que já exibimos algumas vezes durante o programa aqui, Oeste Sem Filtro. Isso, claro, acaba abrindo um precedente perigoso que desemboca agora nessa decisão em favor de Marcelo Odebrecht. Boa noite. Boa noite, Paula. Ana Paula, querida. Boa noite, Fabi. Narlock, bem-vindo. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Eu acho que eu vou começar esse comentário, Paula, justamente pela imagem que você acabou de destacar. Talvez poucas imagens como uma furadeira de mesa para destruir terabytes que estavam em HDs dos sistemas Drozes e MyWebDB na Suíça, a mando da justiça brasileira, descrevam melhor o que é o processo de revisionismo histórico e essa operação lava passado. Não é só mais o presidente Lula da Silva que não deve mais nada à justiça, segundo as cortes superiores. Agora também a Odebrecht, que estava no epicentro do maior escândalo de corrupção desvendado ao longo de 7 anos pela Lava Jato, também aparentemente não deve mais nada à justiça. Essa imagem da destruição desses HDs é um retrato de como o Petrolão, mas a gente sabe que ele tem ramificações com nomes também aumentativos, vão ficando para o passado. É justamente uma tentativa de reescrever a história. E qual era o conteúdo desses HDs, por exemplo? Porque é daí que parte a largada dessas decisões todas que terminaram ontem, justamente. Era o tal departamento de propina. Essa imagem que vocês acompanham é justamente a furadeira que eu acabei de descrever, na Suíça. É justamente o departamento de propina, o departamento de obras estruturadas, que os executivos, em colaboração premiada, em delação premiada, admitiram que era um sistema amplo. Não só eles, mas também doleiros que atuavam na lavagem de dinheiro tinham acesso. Foi a partir desse sistema que os brasileiros, que o bom pagador de impostos, descobriu centenas de apelidos de políticos de vários partidos, do PT, do PP, do MDB, vários partidos do PSDB. Ali estava o coração, o epicentro do Petrolão, justamente passando pela Odebrecht. O que veio depois? Dias Toffoli entendeu que, a partir da Operação Spoofing, que nada mais é do que a malfadada Vaza Jato, descoberta por meio criminoso, um hacker roubou supostas. E por que eu estou usando supostas? Porque foram conversas jamais periciadas e sem franquear defesa a procuradores da Operação Lava Jato em Curitiba e o então juiz da Vara de Curitiba, Sérgio Moro. A tal Operação Spoofing ou Vaza Jato, repito, fruto de crime, hackeamento é crime, ela foi utilizada como prova pelo Supremo Tribunal Federal. E essa história começa com Ricardo Lewandowski. Depois passou para as mãos de Toffoli, porque Lewandowski se aposentou. Nesse interim, aliás, Lewandowski conseguiu advogar para uma empresa que tem interesses também em cortes superiores, que também fez uso dessa mesma operação spoofing e hoje é ministro da Justiça de Lula. Finalizo. Outro ponto. A parcialidade do então juiz Sérgio Moro nesse caso.
Pois bem, temos aí uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não vou me alongar porque falaremos sobre isso, que envolve também Sérgio Moro. Olha, com essa decisão, Toffoli também apaga a alcunha de amigo do meu pai, como ele era tratado nas planilhas da Odebrecht. Fabiana Barroso, muito boa noite. Hoje conosco nesta quarta-feira. Seja bem-vinda, Fabi. Trazemos aí então mais uma decisão do ministro Dias Toffoli, mais uma decisão, né, que ajuda a enterrar um pouco mais a Operação Lava Jato, né, Fabi? Agora essa decisão anulando as decisões da Lava Jato contra o executivo Marcelo Odebrecht. E algo que chama atenção é que o acordo de delação premiada, que foi firmado com o empresário, permanece válida. Como é que você avalia aí essa decisão de Dias Toffoli nesse caso, Fabi? Boa noite. Estamos sem o áudio? Acho que precisa abrir o microfone. Está aberto? Bom, então a gente chama a Ana enquanto a gente ajusta o microfone da Fabi. Ana, muito boa noite, seja bem-vinda. Quero ouvi-la aí sobre mais essa decisão do ministro Dias Toffoli, agora em favor de Marcelo Odebrecht. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio, Fabi. Boa noite, querido Narlock. Bem-vindo hoje aqui com a gente. Muito boa noite à nossa querida audiência. Olha, mais um dia estranho, né? Para o Brasil, não deixa de ser surpresa, mas continua sendo estranho. É a tal democracia relativa. Infelizmente, uma composição de uma Suprema Corte completamente ativista, política, que não segura a nossa Constituição acima das suas opiniões políticas e ideológicas. Então, Paula, depois, né, do brilhante retrato que o Silvio colocou, o meu comentário eu vou finalizar já apenas lendo um trechinho de um documento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. O que eu vou ler não é nenhuma matéria de jornal, seja ele mais para a direita, para a esquerda, com os democratas ou com os republicanos. É um documento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de 21 de dezembro de 2016, que diz o seguinte, aspas para esse importante documento. Odebrecht e Braskem se declaram culpadas e concordam em pagar pelo menos 3,5 bilhões de dólares em penalidades para resolver o maior caso de suborno e corrupção da história. Aí vem, esse é o título, né, do documento. Aí vem em seguida a Odebrecht S.A., um conglomerado global de construção com sede no Brasil, e a Braskem S.A., uma empresa petroquímica brasileira, declararam-se culpadas hoje, 21 de dezembro de 2016, e concordaram em pagar uma multa total combinada de pelo menos 3,5 bilhões de dólares para resolver acusações com autoridades nos Estados Unidos. Estados Unidos, Brasil e Suíça, resultantes dos seus esquemas para pagar centenas de milhões de dólares em subornos a funcionários governamentais em todo o mundo. O documento é longo, mas peguei só mais um trechinho. Aí diz o Attorney General, né, que é o nosso procurador-geral. Estas resoluções são resultado de um esforço multinacional extraordinário para identificar, investigar e processar um esquema de corrupção altamente complexo e duradouro que resultou no pagamento pelas empresas acusadas de perto de milhões de dólares, desculpa, é que eu estou traduzindo aqui do inglês, milhões de dólares em subornos a funcionários de todos os níveis do governo em muitos países. A Odebrecht se declara culpada de uma acusação de informação criminal apresentada pela seção de fraude da Divisão Criminal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Como é que fica isso agora, Paula? Apaga esse passado também? Os nossos ministros ativistas da Suprema Corte vão conseguir apagar esse passado também? Nos Estados Unidos, na Suíça, quantos países fizeram parte da força-tarefa da Lava Jato em cooperação para desmontar e expor as vísceras do maior esquema de corrupção de qualquer democracia?
não vai ter jeito, né? Só brigando com a verdade. Fabi Barroso, vou jogar aqui para você, Fabi. O ministro Dias Toffoli derrubou, então, todas essas decisões contra o empresário Marcelo Odebrecht. Agora, Marcelo Odebrecht é empresário que é réu, confesso, firmou aí um acordo de colaboração premiada com a Operação Lava Jato à época, admitiu propina, e o ministro Dias Toffoli manteve esse acordo de colaboração premiada válido. Como é que fica essa história aí, Fabi? Explica pra gente. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos aqui da bancada. Boa noite a todos aqui da audiência. Bom, para nós que somos do direito, é uma eterna interrogação, né? Não dá para explicar algo que não é jurídico, é meramente político. Inclusive, eu estava lendo, né? A gente recorre a outros advogados para ver se alguém desvendou o mistério misterioso, mas realmente a gente tem que começar pelo ponto político, né? O quanto a amizade é preciosa nesses casos, né? Não tem o mínimo nexo nem jurídico, político não se sabe, né? Porque a política no Brasil está realmente lamentável e degradante. Mas do aspecto jurídico, você não tem como separar, né, as condutas. Ele é réu confesso, ele fez uma delação, a gente sabe que se a delação for anulada, terá prejuízos, terá problema com esses acordos internacionais que também foram firmados no âmbito dessa delação, e você não pode confundir, então, né, seria o CNPJ com o CPF. Mas nesse caso, é uma limpeza, é uma faxina, é a Lava Jato ao inverso, né? É a lava empreiteira, porque a impressão que nós temos quando lemos essas decisões que dão uma pirueta no universo jurídico para poder legitimar algo que até os próprios advogados de esquerda, tá, pessoal, estão contestando. Eu não vi ninguém ainda com objetivo jurídico que eu vinha até trazer assim, olha, existe esse outro lado. Como, por exemplo, ontem eu falei na questão do Dirceu, que realmente existe uma prescrição, né? Uma prescrição intercorrente, mas existe. Mas no caso do Odebrecht aqui, do Marcelo Odebrecht, e dos seus, né, os ligados ali, que estão todos sendo anulados, é um revisionismo histórico e jurídico, que não tem coerência. Então, Paula, essa pergunta nós deveríamos repassar aos representantes, então, do judiciário, que tem tornado o Brasil essa insegurança jurídica plena, porque realmente eu não sei te responder. Não tem como você desmembrar esse tipo de conduta, né? Faz parte do mesmo processo, faz parte da mesma árvore mãe, ou melhor, aquele PowerPoint do Deltan que foi tão criticado, né? Mas é aquilo ainda. Existe uma pessoa central que por acaso hoje está sentada na cadeira do executivo e que parece que todas as forças políticas estão conspirando a favor, não é mesmo? Isso deixou de ser um tribunal jurídico. E Toffoli, todo mundo sabe também, me desculpa, ministro, mas o senhor realmente, tecnicamente, deve muito. Eu nunca vi uma decisão que não tem embasamento nem para eu defender ele se eu quisesse. Então, Paula, não tem explicação. Realmente não tem. Que situação, hein, Leandro Narlock? Seja muito bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Quero ouvi-lo também sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli. Pedimos aqui a nossa representante no universo jurídico para tentar explicar quem nos acompanha, mas está complicado de entender e de acompanhar aí a lógica do nosso Supremo. Boa noite. Oi, Paula. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer estar aqui nesse programa, um prazer, assisto bastante e adorei o convite para participar dessa conversa. Olha, eu queria fazer só um comentário rápido em cima do que os meus amigos já disseram e com o que eu concordo, que parece que essas anulações do STF, elas inspiram boa parte da imprensa e dos militantes mais de esquerda de criar um certo negacionismo da corrupção. Então, a esquerda adora falar de negacionismo, né, de vários tipos diferentes de negacionismos, mas e o da corrupção? O Dirceu, por exemplo, tem gente falando que ele foi absolvido, que ele, na verdade, a condenação dele foi um erro. Na verdade, não aconteceu nada disso, simplesmente a corte entendeu que a pena dele prescreveu, mas a condenação continua. E além disso, existem perguntas que ainda não foram respondidas, que jornalistas que se prezam tinham que perguntar toda vez para o Lula. Por exemplo, ampliando um pouco esse caso todo da Lava Jato, o sítio de Atibaia, que a Mônica Bergamo chamava de o sítio do Lula nas suas colunas. Ele tinha remédios de manipulação, a Polícia Federal achou remédios de manipulação nesse sítio com o nome da Marisa Letícia, da então mulher
do presidente Lula. Tinha vinhos em nome do Lula. Tinha pedalinhos em nome dos netos do Lula. Esse sítio teve a cozinha reformada, bancada por uma empreiteira. Se não me engano, 70 mil reais, algum tempo atrás, hoje seria o quê? 200 mil, seria um valor muito maior, pela marca mais cara de cozinhas planejadas. Quando que o Lula vai explicar para a gente como que uma empreiteira pode ter reformado, uma empreiteira que tinha contrato com estatais, pode ter reformado o seu sítio, né? Então a gente não pode esquecer que a corrupção existiu, esse caso é verdadeiro. Talvez tenha alguma acusação de que o juiz e o promotor conversaram, trocaram conversas. Isso é um motivo, é um terraplanismo. Né? A gente não pode usar esses detalhes para negar o fato de que houve um caso absurdo de corrupção no Brasil. Muito bem, Narlock, muita gente dando as boas-vindas aqui no chat de Oeste Sem Filtro. Muita gente também perguntando aqui sobre Augusto Nunes e a Fabi quer completar, perguntando sobre o Augusto e também do Adalberto Piotto. Eles estão de folga logo mais, retornam aqui conosco. Fabi, para a gente fechar aqui o assunto da decisão do Dias Toffoli, vamos lá. Então, essa observação que o Narlock trouxe é importante em relação ao Dirceu. Vamos deixar bem claro esse ponto, pessoal. Houve a prescrição intercorrente, o que significa, de uma forma simplista, para todo mundo entender que houve a denúncia, houve a formalização, houve a condenação, né, constatação do crime e condenação. E aí, então, existe tanta enrolação, que é um dos problemas crassos do nosso judiciário, que não conseguiu se cumprir a execução penal diante, né, do que deveria. Então, e ainda tem aquela coisa que eu expliquei ontem de 70 anos, quando a pessoa cumpre 70 anos de idade, ela tem a prescrição reduzida pela metade. Então, está prescrito, significa que Dirceu é inocente? Jamais. A gente tem aqui uma extinção da punibilidade, mas o fato em si, ele permanece. Pena que não é mais punível, né? Então, a gente sabe que ele será habilitado politicamente, mas você aí do outro lado tem a obrigação de levar esse conhecimento e levar esse passado em conta, né? Porque quem já fez mais do que uma vez, com muita certeza, né, ou provavelmente vai reincidir no mesmo tipo de crime, que é corrupção e lavagem de dinheiro.